pessoal, eu sou Henrique Bueno, eu sou médico endocrinologista, sou formado em Cuba e trabalho no Ceará hoje em dia, em Fortaleza. Eu me aventuro aí na cozinha já tem um tempo, desde os meus 7, 8 anos. Aprendi a cozinhar com a minha mãe e com as minhas tias e a partir daí eu fui aprimorando um pouquinho mais aí meus dotes culinários. E no começo eu aprendi com a minha mãe principalmente, que a minha mãe sempre cozinhava muito bem, cozinha muito bem. E eu comecei a aprender porque eu era uma criança que gostava muito de comer, uma criança gordinha. Então eu comecei a fazer já nos meus 7, 8 anos bolos e ajudar minha mãe sempre na cozinha. Depois disso eu acabei aprimorando um pouquinho mais e ao longo da minha vida, também junto com as minhas tias, que sempre cozinham muito bem também, sempre me orientando, sempre me ajudando. E minha família tem essa origem italiana, que também traz muito, aporta muito para a minha cozinha também. E depois a minha vivência, tanto depois em Minas, né, também, onde eu nasci, depois em Cuba, que também eu passei 6 anos, quase 7 anos em Cuba, e também o período que eu fiquei em São Paulo e o período que eu também estou em Fortaleza, no Ceará, que já estou há 12 anos aqui, então acho que eu juntei um pouquinho de cada coisa para fazer a minha cozinha de hoje. Aí acaba que eu cozinho muita coisa diferente e junto um pouquinho de cada lado, que eu acho que fica bem bacana e interessante. E aí pessoal, hoje eu escolhi para fazer para vocês um prato que eu acho bem interessante, que mescla um pouquinho de tudo que eu faço aí na minha cozinha. Eu escolhi hoje um risoto de linguiça com cerveja com queijo da canastra, que traz essas raízes de Minas, que eu acho bem interessante e dá um sabor todo especial também. E juntando com esse gostinho da cerveja e o gostinho também da linguiça, eu acho bem interessante, bem mineiro, mas também acaba trazendo os outros traços todos que eu trago na minha cozinha também. Acho bem bacana e gosto muito de fazer para os risotos de forma geral. O caldo de legumes. O caldo de legumes eu sempre faço com cebola, principalmente, né? E esse caldo de legumes é o que vai cozinhar depois o risoto, o arroz do risoto também, né? Então a primeira coisa que a gente faz é essa parte do caldo de legumes. Uso também as cenouras e também uso os talos de salsão. É interessante os talos mais e um pouco das folhas do salsão também. Vai dar todo um sabor especial e um diferencial aí para o risoto, né? Que acho que é o mais importante aí dessa parte. Além disso, eu sempre coloco também o tomilho, que dá um diferencial aí gigantesco. Isso vai ficar fervendo e vai fazer o caldo de legumes, que depois a gente vai utilizar para cozinhar o risoto, o arroz do risoto. Então vamos continuar aí na preparação do nosso risoto. Já o caldo de legumes já está fervendo, aproximadamente 20 minutos, pelo menos. E a gente vai fervendo ele ao longo do processo. Deixei aqui preparado já a linguiça, que a gente tira ela direitinho do saquinho. E a gente consegue também deixar já a cebola, o queijo para finalizar, a manteiga e a salsinha também para finalização do prato. Primeiro a gente vai refogar então a cebola no azeite. A primeira parte, lembrando sempre aí de refogar bastante para ela ficar com gosto aí presente também no final do prato. Depois de refogar a cebola, a gente vai refogar a linguiça, que aí eles vão começar aí o processo desse prato. E aqui a gente já tá com a linguiça já refogada, com a cebola já bem cozidinho, e a gente vai colocar o arroz para refogar agora. Então essa etapa é bem importante, o arroz para risoto. Importante colocar nessa hora e deixar refogar um pouquinho. Daqui a pouquinho eu já volto com a próxima etapa. E agora o arroz e a linguiça já aí bem refogado. A gente vai entrar com a parte bem especial aí desse processo, que é a adição da cerveja. Lembrar sempre que é importante uma cerveja puro malte, que vai dar todo o diferencial aí para o sabor desse risoto. A gente acrescenta aí a cerveja
e vai deixar o tempo do álcool ir evaporando e também cozinhando o arroz e a linguiça. Nessa etapa é importante sempre ficar mexendo para o arroz ir cozinhando e colocando, à medida que for necessário, o caldo de legumes, que a gente passa aqui nessa peneirinha e vai colocando o caldo de legumes para cozinhar esse arroz com a linguiça. Agora a gente está finalizando aqui, o arroz já está al dente, mas já cozinhou. A gente vai finalizar com um toque especial, que é o queijo da canastra, que é muito importante e dá todo o sabor e o diferencial aí para esse prato. E além disso, a gente coloca manteiga e já desliga, mexe e deixa descansar um tempinho para depois a gente servir essa delícia. E a finalização do prato é com a salsinha, né, que não podia faltar. E agora um pouquinho de pimenta, que dá todo esse gostinho especial para esse prato. Então aqui está o risoto de linguiça toscana com queijo da canastra do Dr. Henrique Bueno.